Como há muitos amigos que vieram de outras cidades, né, que vieram sobretudo do Triângulo Mineiro nesta tarde, é meu dever me apresentar. Meu nome é Rogério Tavares, integro esta casa, com muita honra para mim, e coordeno esse programa chamado Universidade Livre, que é um programa de conferências literárias com entrada franca e aberta ao público, né? O objetivo deste programa é difundir cultura, incentivar a leitura e promover a literatura, né? Tem sido assim desde a criação desse programa. E esta é a missão da casa, fundada em 1909 por 12 intelectuais idealistas, né? Essa é a missão dessa casa, que venceu o século XX e agora entra no século XXI com muito entusiasmo, né? Eu queria dizer que esta sessão é uma aula, né, como são todas as sessões da Universidade Livre, uma conferência que será dada pelo nosso conferencista desta tarde, o escritor e médico José Humberto Henriques, mas ela é uma aula homenagem. Ela é uma sessão em homenagem a um dos mais impressionantes e importantes autores da literatura brasileira, né? Quem lê Mário Palmério sabe que ele é um assombro no bom sentido, né? Na forma que ele usa para construir o seu enredo, né? Os seus personagens, na marca forte que ele deixou em obras como Vila dos Confins e Chapadão do Bugre. E hoje, passeando com o reitor Marcelo Palmério pela nossa biblioteca, a gente viu lá várias edições das obras do pai dele, né? Então, esta é uma aula, uma conferência em homenagem a Mário Palmério no centenário do seu nascimento, ocorrido na cidade de Monte Carmelo, em 1916. Eu não vou falar muito sobre Mário Palmério, porque esta é a tarefa do nosso conferencista, mas eu queria aproveitar para saudar aqui, como eu já disse, a presença do filho de Mário Palmério, o reitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério, que veio da sua terra para nos prestigiar. Essa casa é sua, viu, doutor Marcelo? O seu pai nos inspira sempre aqui, por meio da literatura que ele construiu. Eu queria também agradecer, registrar, saudar a presença da presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, Jusceia Borba Marques, que nos honra com a sua presença, ao lado do doutor Antônio Sérgio. Registrar também a presença do presidente da Academia Municipalista de Letras, doutor César Vanucci, um dos artífices desta tarde de hoje, um dos grandes organizadores desta sessão de hoje, ele que é de Uberaba e é também um homem das letras e da cultura. Finalmente, registrar a alegria das presenças de tantos amigos, né, entre os quais o presidente da Academia de Letras do Ministério Público, o Dr. Luiz Carlos Abrita, representando também nessa tarde o Instituto Histórico Geográfico, o jornalista Rogério Zola Santiago, grande promotor da cultura em Minas Gerais, a professora Letícia Malá, professora emérita da UFMG, uma das mais importantes ensaístas brasileiras, a escritora Branca Maria de Paula, aqui presente, professora da Academia Mineira de Letras, né? E os nossos queridos colegas Carmen Schneider Guimarães, Ieda Prates Pernes, Márcio Sampaio e a nossa presidente Elizabeth Renault, cuja gestão é a gestão da primeira mulher, né, a comandar os destinos dessa casa, cuja gestão tem sido marcada. Sem mais delongas, sem cansá-los mais com esta introdução, eu queria apresentar então o conferencista desta tarde. Após a fala do nosso conferencista, ouviremos também a presidente da academia, mas primeiro vamos ouvir o doutor José Humberto Henriques, que nasceu em Brejo Bonito, município de Cruzeiro da Fortaleza, Minas Gerais. Dr. José Humberto mudou-se para Uberaba em 69, é formado pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, especializou-se em cardiologia e em cardiologia infantil, é mestre e doutor em clínica médica pela Universidade de São Paulo. A falar
da trajetória literária do Dr. José Humberto Henriques não é tarefa fácil, porque ele é um autor de impressionante produção literária, romancista, poeta, novelista, contista, atingiu a incrível marca de mais de 100 livros publicados. Recebeu diversos prêmios, entre os quais eu não vou citar todos porque seria impossível, entre os quais o primeiro Prêmio Nacional Vereda Literária, o concurso de blocos de poesia do Rio de Janeiro, o Prêmio Cora Coralina de Literatura de Goiânia, o concurso literário nacional Taba Cultural do Rio de Janeiro. E o Dr. José Humberto Henriques é membro da Academia de Letras do Triângulo, instituição em que ocupa a cadeira de número 26. Muito bem-vindo a esta casa, Dr. José Humberto. Muito obrigado por haver aceitado o nosso convite. E a palavra é sua. Obrigado, meu caro Rogério Tavares, já conhecido de longa data, porque as nossas famílias já tinham um vínculo antigo na época do pai dele, deputado. E como a minha família era de chefes políticos nessa pequena região do Prédio Bonito, o meu avô teve a oportunidade, eu acho que a grata fortuna, de trabalhar com o deputado Expedito Faria Tavares. Então, eu fico bastante à vontade para conversar aqui com vocês e dizer que estou muito feliz com o convite e gostaria de saudar a todos vocês de forma bastante amistosa, ao César, em nome da Academia Municipalista de Letras, a senhora Elizabeth Renó, em nome dessa academia, dessa casa, aos senhores todos, meus respeitos, meus agradecimentos aos amigos e acadêmicos da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, a quem eu reverencio pela presença e pela boa vontade de estar aqui e me ouvir. Ao professor, reitor da Universidade de Uberaba, Marcelo Palmério, a quem eu respeito muito pelo trabalho que tem feito, a continuidade que consegue dar aos passos do pai no sistema da educação, o que também não é tarefa fácil, porque Mário Palmério construiu um verdadeiro império no Triângulo Mineiro. E esse império tem crescido. Para e passo aos anos, o império tem crescido. E um império desses, um trabalho desse não se constrói sem rédeas. E as rédeas estão nas mãos, declaradamente, do professor Marcelo. Eu tinha preparado uma conversa em termos acadêmicos para contar aos senhores. Eu ia fazer uma comparação pragmática entre os dois textos, do Vila dos Confins e do Chapadão do Bugre. Mas aconteceu uma coisa e eu vou quebrar o meu próprio protocolo, mesmo correndo o risco de dar alguns tropeços, mas feito tudo com muito boa vontade. Quando eu apanhei essa revista Convergência que está aí, que está na mão dos senhores, o último texto é o discurso de posse do professor Mário Palmério, que ocupava a vaga deixada então pelo saudoso Guimarães Rosa, que tinha falecido, e a vaga estava lá da cadeira número 2, e esse discurso, ele por si só consagraria qualquer escritor do mundo. É uma das peças mais brilhantes de artilharia literária que eu já vi na minha vida, porque ela congraça duas coisas, ou mais coisas, ou mil coisas. Ela congraça a técnica da escrita com o sentimentalismo. Eu percebi claramente que o professor Palmério, Mário Palmério, ele tinha um tratamento com Guimarães Rosa muito além da simples personalidade, reles e trivial, mundana. Ele tinha um relacionamento quase que paternal. Ele era um irmão mais velho, quase um pai. A gente percebe isso porque existe uma máxima na literatura que diz que o rosa
escreveu O Grande Sertão Veredas e os outros livros, citou Urucuia, o Rio, de cabo a rabo, e nunca esteve lá. É o que dizem. Entretanto, ele sobrevoou junto com Mário Palmério essa região, e é isso que encerra o texto que está aí nessa revista. Isso é mostrado claramente e me deixou deveras impressionado. Eu comecei a ler o texto no avião, quando estava indo de Uberaba para cá, dormi, mas peguei novamente o texto agora à tarde e acabei de ler. Fiquei impressionadíssimo. Eu não conhecia esse discurso de posse. Isso demonstra a capacidade, a ternura que Mário Palmério tinha para com as pessoas. Aí na capa dessa revista tem 3 figuras imponentes, 3 homens que parecem ser distintos. O primeiro, o que está mais embaixo, mais jovem, Mário Palmério era um homem muito bonito, está aí um galã de cinema, que poderia muito bem ter feito o filme Casablanca, e ninguém ia botar defeito, era um homem charmoso. O segundo é esse aí, que se confunde com o Hemingway, eu não saberia separar. Isso me impressiona. Esse é o Hemingway, a fotografia. E o terceiro foi o homem que eu conheci em Uberaba, que me pareceria o Júlio César, se não tivesse sido assassinado pelo Cruz. É esse que está aí, esse de cabeleira branca, com o qual eu convivi, tive a grata satisfação de trocar manhãs inteiras de conversa que eu poderia chamar de conversa fiada, mas que foi muito produtiva e que marcou a minha vida de uma forma profunda. É por isso que eu estou quebrando esse protocolo e vou enveredar por um lugar muito diferente. E o que eu vou dizer aqui, mesmo as pessoas de Uberaba desconhecem, mesmo o Marcelo desconhece, porque a gente não tinha esse contato. O professor Mário tinha acabado de voltar da Amazônia, quando eu finquei relacionamento com ele, até por insistência, às vezes, da minha parte. E as coisas não costumam acontecer por acaso, a gente não confia no acaso. Eu não confio, e sei que César Vanucci também não confia, porque existe uma pré-determinação e uma pré-limpação das coisas, costuma ser determinada pelas luzes, não sei onde estão e de onde vêm, talvez das mãos de Deus, para os que são gnósticos. Quando eu tinha a idade de 14 anos, eu travei conhecimento com a obra desse fenômeno que se chama Mário Palmério. Como isso aconteceu? Eu era jogador de futebol, jogava no time do Colégio Marista Diocesano, no infantil. Era um bom jogador. Tinha as perninhas meio tortas, o que me rendeu o apelido de Ratinho, que era um ponta direita da Portuguesa de Desportos, que foi convidado para a seleção brasileira. E de uma forma que eu não sei explicar, uma coisa fenomenológica, eu diria, muito estranha, eu abandonei a bola e entrei numa biblioteca. Enfiei a cara na biblioteca de alma, espírito e corpo. Devorava livros e mais livros. Comecei a perceber que, para não ser deficitário na leitura de poesia, eu teria que aprender línguas. E comecei a fazer isso de uma forma inveterada, quase que obstinada, obsessiva. Me aprofundei nesse campo do aprendizado das línguas, mas isso não era o bastante. Eu estava muito interessado em conhecer 2 livros, Chapadão do Bugre e Vila dos Confins. Esses livros chegaram às minhas mãos. Eu li primeiramente o Vila dos Confins. Achei o livro, eu tinha apenas 14 anos, e aproveitei coisas inenarráveis desse livro, mas achei um livro nervoso, rápido, quando tratava da situação política, mas de uma forma bastante habilidosa.
o autor mudava a sequência desses fatos, ou a sequência da escrita, para inserir ali contos de uma força fatídica, atemporal, um soco que ele dava na literatura para formar um livro que nasceu de um protocolo político anterior, nasceu de um projeto que ele queria apresentar à Câmara dos Deputados para melhorar a situação política no Brasil, das eleições. Então, ele não estava satisfeito com isso, deixou de ser o escrevente e passou a ser o escritor. Existe uma diferença muito grande entre escrevente e escritor, segundo as regras de Roland Barthes. O escrevente, ele copia, o escritor cria. Está aí a grande diferença. Então, Palmério, o que ele fez? Ele pegou essa situação política e inseriu os pontos de uma forma magistral. Então aparece lá a história do galinho, a história da cobra, a história do burrinho e tal, que a onça devora, essas coisas todas. Isso foi feito de uma forma capitosa. Só um grande escritor se permitiria chegar a uma situação dessas. Um escritor qualquer não faria isso. É por isso que é considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira, que sabe o mundo. Isso é que me deixou impressionado, essa capacidade desse homem. Eu, apesar de ter 14 anos, já tinha mania de fazer crítica. Eu gostava de poesia, com 14 anos tinha escrito 3 livros. Mal eu poderia empenhar o meu futuro, a minha sorte, de um dia estar do lado desse homem. Naquela época, a minha convivência, em termos de arte, era com o professor Luiz Carlos Calil, saudosa memória, porque ele era versado em pintura. Ele pintava. Ele sabia muito bem o que era surrealismo, o que era impressionismo. Eu tenho que aprender isso também. E o professor Luiz Carlos Calil, naquela época da minha idade, gostava muito das palestras, da gente trocar ideias, porque ele já tinha uma vocação também para médico, se tornou psiquiatra. E eu fui para a cardiologia depois, já findando a época do colegial. O professor Luiz Carlos, assim que se tornou médico, nunca mais pôs a mão no pincel, e eu nunca tirei a mão da caneta. Interessante observar que o professor Luiz Carlos, que também é de saudosa memória para mim, ele caiu da escada, bateu a nuca em alguma coisa no móvel e faleceu recentemente, muito jovem, foi uma perda muito grande para nós de Uberaba. Pois muito bem, meus senhores, o tempo foi passando e eu resolvi dar mais uma lida no livro Vida dos Confins e observar. Um livro escrito na terceira pessoa do singular, portanto, a narração é do autor, evidentemente, e ele não se intromete na escrita, ele não se intromete, o que torna o romance mais apto a estar próximo da perfeição. O tempo verbal precisa de indicativo. Para justificar a presença do xixi piriá, que atravessa todo o livro, de fora a fora, o livro é narrado no presente do indicativo. Quando ele quer quebrar a história, ele passa por pretérito imperfeito. Havia, tinha, foi, e etc e tal. O livro é narrado assim. E qual foi a minha surpresa ao prestar mais atenção quando o professor Mário Palmério entra pela vereda da política, que ele começa a descrever os fatos políticos, ele usa o condicional. Poderia, seria, será. Isso é sinal de que aquele Paulo Santos que está presente lá naquele romance, provavelmente é o alter ego dele. Provavelmente. A gente não pode jurar, porque a gente não dissocia criador e criatura. Isso poderia passar
ser óbvio para todos, mas não poderia passar desapercebido a quem não tem um olhar arguto e quer verificar a presença das perfeições e imperfeições dentro de uma obra de arte. Isso me trouxe a segunda leitura da vida dos confins. Então, está escrito lá: Gerôncio, hora boa de pescar é de manhãzinha até as 9, ou de tarde, das 4 até a noite. Mas hora boa mesmo é quando escurece, que o sol, ou está escurecendo, que o sol se derrete no rio e tinge as águas de cor de rosa. Jesus, quando eu escutei isso, quando eu escutei isso, eu fiquei impressionado. Eu pensei comigo, será que um dia eu, sendo considerado meio doido aqui nessa escola, vou escrever um livro assim? Eu pensei, eu vou precisar trabalhar muito. Entretanto, o raio da medicina, raio, estou dizendo no sentido dessa moléstia, já tinha me pegado. Eu era médico. Com o tempo eu me tornei médico, fui ser cardiologista, fui trabalhar com genética molecular lá na Universidade de São Paulo. Fiz doutorado, fiz pós-doutorado, fiz livre docência lá na Universidade de São Carlos. Eu estava preso. E literatura e medicina não combinam de jeito nenhum. As duas são inimigas, óleo e água. O tempo que as duas demandam é grande demais. A gente não tem como ajuntar as duas coisas e sair ileso. Porque, a bem da verdade, se eu não fosse um escritor que publicou aí os 44 livros, eu acho que eu seria um médico exponencial. Mas eu sou um médico de Uberaba que não faz muita força para ser. A verdade é essa. Quando me perguntam, você é escritor médico ou médico escritor? Eu falo, pelo amor de Deus, me fizeram essa pergunta no Rio Grande do Sul, num congresso. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês estão me... Eu sou escritor médico. Eu não sou médico escritor. Porque a diferença é grande demais, é catastrófica, é megatérica. É difícil separar simplesmente com essa semântica pobre, mas a verdade pura é essa. Pois bem, o tempo foi passando e quando eu completei 30 anos, eu tinha publicado 4 livros de poesia e me recusava a fazer prosa. Eu achava que prosa não servia para mim, que eu tinha sido feito para produzir poesia. Era mais rápido, era médico, não tinha que quebrar tanto a cabeça ou não andar tanto tempo. E tinha escrito até essa ocasião, acho que 17 livros já. Mas eu fui ler também, dar uma relida nos meus livros de idade, com minha estupidez. Eu tinha escrito 17 livros sofríveis, podia jogar no lixo. Aquela influência que todo garoto tem, do Drummond e do Manuel Bandeira, aquilo era grande demais na minha obra, e aquela do Oswald de Andrade também, do Raul Bock, dos outros, né? Aquilo ficou muito chato para a minha própria introspecção. Eu destruí esses livros. Um ou outro sobrou, eu transformei esse material, apanhando o mote, a verdade comum dentro de cada desses livros, e fiz um romance que foi publicado, acho que em 94, que se chama Geomorfossintaxe do Riso. Olha o nome. Já que eu vou escrever um romance, eu vou quebrar a horizontalidade e a verticalidade de toda a história, de toda a escrita. Eu vou construir um livro meio doido.
Vila dos Confins já tinha sido considerado meio doido por esse fato de quebrar a sequência temporal da história e deixar as personagens à revelia. Isso, entretanto, não tirava o livro do prumo, não deixava de ser um grande livro, mas isso foi e legou ao Mário Palmério, naquela ocasião, inclusive pelo Rubem Braga, a pecha de amador, o que eu não considero de jeito nenhum razão factível para se levar a crítica a tamanho ponto. Ele nunca foi amador. O professor Mário Palmério construiu uma obra inequívoca, inigualável. Então, o que eu dizia aos senhores, eu publiquei esse Geomorfos Sintáticos do Riso. Alguém, na época, o professor Mário Palmério tinha voltado para Uberaba, já estava lá, e parece que tinha voltado da Amazônia já. É esse de cabeleira comprida e sempre bem cuidada, que está na capa do livro. Alguém teve a ideia de dar para ele esse livro, fazer esse livro ao professor um regalo. Deram de presente o livro para ele. Ele leu, mas ele ficou assim meio impressionado, porque ele não estava entendendo. Se o Vila dos Confins já fazia alguma coisa fora de protocolo, o meu fazia pior, o meu detonava com a literatura. Era um livro que ajuntava crônica, poesia, novela, teatro, comédia, ajuntava tudo numa coisa só, quebrando capítulos. Capítulos de 30 páginas, capítulo de uma página, uma poesia largada a esmo. Ele ligou para o Guido Bilharinho, numa certa noite de trovoadas de tempestade, e falou: Guido, o que você achou dessa coisa? Ele falou: não, é bacana e tal, é diferente, ele está tentando inovar, ele é meio gauche, ele teve a ideia de usar gauche, para não dizer louco ou passo, coisa assim, falou gauche. Aí, e o professor não ficou muito satisfeito com isso. Numa madrugada seguinte, ele ligou para o Décio Bragança. O Décio, o professor Décio Bragança, que é entendido, é versado em literatura, o que você acha desse livro aqui, Geomorfos Sintáticos do Riso? O livro tem 3 partes: o geo, morfo e sintaxe. O Décio falou: não, o livro é bom, o autor é meu amigo e tudo. Aí ele manifestou o desejo de me conhecer. Foi uma das grandes sortes que eu tive na vida, porque esse tipo de convivência é impagável. Isso não volta mais, isso vale ouro, isso é um tesouro que a gente não remonta a ideal outro algum. Isso é riqueza da mais pura lavra. E eu marquei uma manhã de sábado, que era o dia mais conveniente para ele, para ir até a Ileia, parque, onde ele morava. Já começava a gente a ficar impressionado quando chegava, porque era uma chácara nos arredores de Uberaba. Na entrada tinha 2 moitas de bambu, tinha uma porteira, como seria uma porteira da Vila dos Confins, com uma tábua transversal. Na porta tinha uma campainha de sino, um sino, e um cercado do lado com mais ou menos uns 60 cães pequenos, e lá dentro, acho que uns 5 ou 6 cães enormes, que ele apurava raças e criava cães. E eu cheguei e fiquei temeroso, não queria descer do carro, porque os cachorros eram grandes demais, o cara de leão, mas eu criei coragem, fui lá dentro. Ele perguntou com aquele vozeirão: você quer café? Eu quero. Aqui a gente tem o hábito de oferecer café, viu? A gente ainda tem educação. Não é do jeito que você está pensando, não. Eu não estou pensando nada, pessoal. Aí começamos a conversar, trouxe o café, aqueles cachorros lançando para cá, me contando que um dos cães, numa ocasião, 3 brigaram, fechados num determinado recinto, 3 cães brigaram, e um foi devorado pelos outros 2, com cabeça e tudo.
E ele que me contou isso. Eu fiquei impressionado. Eu falei, não vou vir aqui na sua casa, pai. Ele falou, não, esse cachorro aí não gosta de carne de segunda, não. Eu falei, tá legal. Tá certo. Professor Mário Palmeiras. Aí, ele com aquele livro na mão, Geomorfos Sintáticos do Livro. Eu falei, o senhor leu o livro? Ele falou, não. Mas ele tinha lido, porque era o jeito dele, ele não estava mentindo, ele estava me testando. Porque o livro era encadernado e muito bem costurado, não é um livro colado. E ele me parecia ser o leitor que ia assim dobrando o livro e aqui ia soltando páginas. E ele me mostrou aquele livro tudo, digamos, desgrenhado, como diz o Guerra, desmanchado. Eu falei, o senhor não leu? Não, eu não li não. Mas eu pudesse para cá, você já tinha me passado a informação, eu já sabia. Eu falei, por que o senhor não leu? O livro está aí. Ele falou assim, olha, eu vou te falar por que eu não li. Quando a gente está escrevendo um texto, a gente não deve ler o outro que nos impressiona. Eu conversei muito com Guimarães Rosa sobre isso. Ele me disse. Porque eu estou escrevendo agora um conto que se chama O Incêndio dos Armazéns Martins. Se não me falha a memória. Isso faz muitos anos, eu acho que era isso. Então eu não quero que você coloque jaças no meu trabalho. Falei, perfeitamente, professor. Então vamos falar de poesia. Eu não quero falar de poesia, não gosto de poesia. O senhor nunca leu? Não lê poesia. Estranhamente, como é o destino da gente, muito tempo depois disso, eu comprei uma biblioteca de uns 8 mil volumes do falecido professor, desembargador Lauro Fontoura. Comprei essa biblioteca, me ofereceram, era desejo do Lauro Fontoura que a biblioteca fosse passada a mim, a viúva cumpriu. Eu comprei a biblioteca, adquiri a biblioteca. E um dia eu peguei o livro lá, a obra completa do João Cabral de Melo Neto. Mas como eu já tinha isso na minha própria biblioteca, aquilo foi redundante, eu falei, vou dar esse livro de presente para alguém. Escolhi Vanira Barbosa, falei, leve esse livro para você. Mais surpresa, ela me liga dentro de uma semana, por que você me deu esse livro? Porque eu tenho uns 3 ou 4 aqui, vai ler a obra do João Cabral, vale a pena. O maior poeta brasileiro, um dos maiores, não vou dizer o maior, dos maiores poetas brasileiros, tenta ler isso é bom. Ela falou, você viu o que está escrito aqui na primeira página? Eu falei, não, o que está escrito? Do João Cabral de Melo Neto, com grande amizade, estima e carinho para o Mário Palmeiras. O livro tinha sido dedicado ao professor Mário Palmeiras e ela me devolveu o livro, graças a Deus, o livro está em casa. Olha aí, um livro de poesia, e ele me dizendo que é claro que um homem desse leu poesia. Ele leu muito. Ele poderia não ser um aficionado, não queria trabalhar com poesia, não queria escrever poesia, mas que ele entendia da coisa, ele entendia, porque veja bem o que ele escreveu no Vila dos Confins, a propósito do garimpo. Ele escreveu assim: se palpita a forma, a peneira tira a dúvida, e se a forma convence, o homem arranja. Se palpita a forma, a peneira tira a dúvida. E se vale a pena o que ela informa, o homem arranja. Isso é poesia da mais pura qualidade. Porque para escrever isso de outra forma, eu ia demandar, eu que sou prolixo, uns 3 páginas. Ele escreveu isso desse tamanho, ficou curto, isso se encaixa perfeitamente nos conceitos alemães de poesia, que poesia é condensação. Esse Dichter do alemão diz plenamente a virtude de se condensar. Isso é uma frase que está lá no Vila dos Confins,
e que me marcou e que eu guardei. Eu escrevi, publiquei uns 20 e poucos livros de poesia e eu não sei declamar uma minha. Fui num congresso recentemente do Mercosul, de literatura no Rio Grande do Sul, e alguém foi lá na frente, declamou uma poesia, todo mundo bateu o pau, ficou me olhando, eu não sabia que era minha. A pura verdade é essa, eu não sabia que eu tinha escrito aquilo, mas alguém falou, é sua. Eu falei, oh, muito obrigado, maravilha. Então, todos os sábados pela manhã, todos não, quando o professor podia, eu ligava antes e ia para lá bater papo. Sempre às 9, 9h30 da manhã, ficava 1 hora e saía de lá e ia beber a cerveja com os amigos habituais nos bares de cada esquina. E fui me apegando a esse homem de uma maneira cultural, amistosa, legal. E um dia ele falou assim para mim, eu estou publiquei pela Zé Olímpio Editora inicialmente, e eu tinha essa coleção da Zé Olímpio Editora toda, que se chamava Coleção Sagarana. O primeiro volume era o Sagarana do João Guimarães Rosa, aí começaram a produzir todos esses autores do ciclo da cana, e depois do ciclo do garimpo, e depois a redundância aí com a situação do ciclo da agropecuária. Eu era louco com aquela coleção. Aquelas capas, essas que estão aí, esses desenhos do Poti, simplesmente me deixavam deslumbrado. A minha vida foi totalmente pautada em literatura. Estou mergulhado nisso até hoje e não vou sair. A verdade é essa. Mas a contribuição de autores como Marco Aurélio foram fundamentais na minha vida. Ele falou, estou publicando pela Zé Olímpio. Você gostaria de publicar pela Zé Olímpio? Eu quase caí da cadeira, porque eu tinha publicado meus livros, alguns às minhas expensas. Alguns foram produto de concurso. Agora, com um arquivo vivo como esse, dando a sugestão, eu não vou nem responder para os senhores. É claro que eu gostaria. Ele falou, então eu vou falar com a Raquel. Raquel de Queiroz chamou lá a funcionária fulana, traz o telefone. Ligou para a Raquel. Ela vendeu e falou, Raquel, tem um escritor aqui do meu lado que eu preciso falar dele para você. Aí de repente se ligou o telefone, não falou mais nada. Ligou para mim e falou assim, aquele dedo positivo, aquela cabeleira branca maravilhosa, falou assim, eu venci pelos meus próprios méritos, você vai vencer pelos seus. Aí eu fiquei assim, perdi com o coringa na mão, fiquei desolado. Falei, que isso, professor? Não faz comigo não. Você vai vencer pelos seus próprios méritos. Falei, como que eu vou vencer pelos meus próprios méritos se a única coisa que eu sei fazer na vida é literatura e limpar os pecados, eu tenho que soltar a caipira lá do Brejo Bonito? O senhor está doido, não tem jeito. Bom, isso foi uma coisa que me marcou. Isso não me trouxe nenhum sentimento de avareza, de raiva. Era o jeito dele. Era o jeito dele. Pois muito bem. Um dia, a secretária dele, e eu estou contando casos da mesma forma que ele gostava de contar casos se bem interpretados, a secretária me telefonou lá do Campus 2, que é lá no centro da cidade. O Zé Humberto, o professor quer falar com você. Eu falei, pois não, eu tenho um tempinho, passa aí. Cheguei lá, numa tarde muito quente, ele sem camisa, ele não suportava muito calor. Falou, você quer café? Quero, sim. Aqui a gente ainda usa café. Os amigos, viu? Mandou ela trazer lá o café. Eu só quero te fazer uma pergunta. Ah, pois não, o que é? Preste atenção, porque eu já perguntei para outras pessoas e eles não sabem responder. O que é Mauricinho?
Mauricinho. Professor, é o seguinte: Mauricinho pode ser duas coisas, verbo, pode ser substantivo ou adjetivo. Qual que o senhor quer? Para de me enrolar, que já falaram aqui, eu não entendi. O que é Mauricinho? O Mauricinho é a criatura. O senhor sabe, tem Patricinho e Mauricinho. Tem isso? Tem. O Mauricinho é a criatura que frequenta corredor de shopping, que gosta de se produzir com um determinado tipo de roupa, que tem os seus hábitos diferenciados, assim, assado, gosta de coisa, botar piercing e etc e tal. É esse tipo de gente. Isso aqui é Mauricinho. Não trabalha, não produz, não. Eu sei o que é Mauricinho. Mauricinho é o Janota. Ele tinha me passado o conceito de Mauricinho mais antigo, mais profundo que eu tinha conhecido. Mauricinho é o Janota antigo. Então isso me deixou assim, com a memória muito ativada. Eu pensei comigo, um dia eu vou comentar isso de alguma forma diante de pessoas, para que possam saber como era espirituoso esse grande escritor, Marco Aurélio. É uma situação que a gente tem que agradecer muito a Deus, porque a diferenciação desse tipo de contato é que torna a vida da gente muito mais rica. Eu tenho 1000 coisas para contar, algumas nem poderia. É o fato de não valer mesmo a pena. Outras valeriam, mas o nosso tempo é exíguo e eu não quero cansá-los com essa explanação, que deverá chegar ao fim, mas eu gostaria de dizer, somente para finalizar, que depois eu fui ler o Chapadão do Bugre. Eu já tinha lido, diga-se de passagem. Esse Chapadão do Bugre me trouxe a sensação de que eu estava trabalhando com a literatura russa da mais pura qualidade. Alguém pode dizer, mas a literatura russa não tem nada a ver com o Chapadão. Tem, e profundamente. Vladimir Sokolov publicou um livro que se chama O Dom Silencioso, que é um paralelo, só que o Chapadão é melhor do que ele. Até na metade do livro, Sokolov descreve as planícies, as taigas da Rússia de uma forma surpreendente. Depois ele se perde, porque a outra metade do livro tem que ser para elogiar político, porque senão o livro não seria publicado. Isso feito nos tempos daquelas leis terríveis da União Soviética Comunista. Então, esse Chapadão do Bugre é um livro espetacular. Na minha opinião, é superior 1000 vezes ao Livro dos Confins. Um publicado em 1956 e outro em 1965. Esse livro trouxe ao professor a credibilidade dentro da literatura e a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, sem dúvida. Quem nunca leu o Chapadão do Bugre deveria ler, porque é uma coisa surpreendente. Um livro sem romantismo, sem fricote, bem escrito, bem estruturado, a exemplo do que sabem fazer os russos, como sabem fazer literatura de boa qualidade. Se alguém me perguntasse aqui, tá bom, você vive literatura 24 horas por dia. Eu vivo quando estou longe dos meus pacientes, senão não vai combinar. Eu vou fazer uma burrada, como se diz aí pelos sertões. Se alguém aqui me perguntasse qual livro, com a idade que você está, próxima dos 60, qual livro você leria de novo? Se for alguém mais versado, vai fazer outra pergunta. Qual livro que você leria além do Ulisses, do James Joyce? De novo. Eu tenho resposta para essas perguntinhas todas, que são perguntas importantes para mim. Eu leria o Chapadão do Bugre. O Vila dos Confins eu não leria de novo, porque eu trabalhei muito em cima dele, procurando picuinhas, detalhes. Mas o Chapadão do Bugre é um livro excepcional. E eu leria o Grande Sertão Veredas também. E leria o primeiro livro de poesia do Carlos Drummond. O que mais? Uma série deles. Mas o Chapadão do Bugre estaria aí na lista das minhas preferências.
Pois muito bem, senhores, eu pensei que ia falar uma coisa e falei uma coisa completamente diferente daquilo que foi planejado. Eu não pude evitar. Marcelo está aqui, presença grata, gratificante, e eu queria também contar isso para ele, como foi esse tempo da minha convivência com o professor. Só gostaria de dizer uma coisinha a mais para não me alongar, né? Porque isso eu gostaria de deixar documentado. Quando o professor Marco Palmério caiu enfermo, apareceu a ideia de um tradutor, a versão que seria feita do Chapadão do Bugre para o italiano. O tradutor se chamava Marco Gerardi e ele não sabia português. Não sabia aí, estava para o gasto, mas ele não teria como traduzir um livro espetacular como esse Chapadão do Bugre. Então alguém me ligou e falou assim: olha, o professor Marco Palmério está sugerindo que você dê uma atenção para o Marco Gerardi para algumas palavras que ele provavelmente vai tropeçar durante o trajeto da tradução. Falei, perfeitamente, eu aguardo. Mas Berata tem lá as suas minudescências, as suas coisas. Esse homem nunca chegou em mim porque eu era versado em italiano. Eu era versado em gramática italiana e fazia relativamente bem. E infelizmente não chegou a mim, que para mim é um prejuízo muito grande. Eu não fiz parte disso, porque palavras que estão lá e que estão se perdendo com o tempo, que são resgatadas nesses dois livros, Vida dos Confins e Chapadão do Bugre, por exemplo, ninguém mais hoje em dia, o Mauricinho, por exemplo, não sabe falar o quê? Não sabe falar algibeira. Quem sabe o que é algibeira? Algibeira é a palavra em desuso, e não é palavra arcaica. É uma palavra relativamente nova. Algibeira veio para nós de jeito, do ar, de algebeir, dentro do bolso. Como existe hoje palavras que provavelmente a gente não vai ouvir mais, esse resgate, na minha opinião, é muito importante, porque nós estamos estabelecendo um vínculo definitivo com os nossos antepassados ibéricos. E mesmo com os árabes são muito importantes para nós. O Mauricinho, daqui a uns tempos, não vai poder ensinar para ele que aquele personagem do Chapadão do Bugre foi salvo de um tiro porque a bala de chumbo pegou no pateque que estava na algibeira do coronel. Isso, o pateque de ouro. Algibeira. Eu acho isso simplesmente fenomenal. Infelizmente, eu não pude participar dessa tradução. As razões não são importantes agora. Só gostaria de contar isso para os senhores e dizer da minha gratidão pelos senhores terem ouvido essa pequena conversa que eu tive com os senhores, com a plateia tão delicada, tão atenta, e dizer que se eu tiver a oportunidade, eu peço perdão aos senhores e vou me restabelecer. Vou fazer a palestra que eu tinha planejado. Eu vou falar desse paralelo entre o Vida dos Confins e o Chapadão do Bugre, que eu não consegui estabelecer aqui, simplesmente pelo fato de ter me motivado por essas luzes excelsas que estão por aí. Na palestra do César, quando tomou posse lá no discurso dele, ele falou, a última frase dele, que estamos aí em busca desse sentido da vida. O sentido da vida, tem hora que eu acho que é mais fácil de achar do que achar o sentido da literatura. Por que nós trabalhamos tanto, insistimos tanto com uma vertente que não serve para nada, em termos gerais? Por aí. Não serve para nada. A luz, para nós, é de importância fundamental. É por isso que eu reverenciei a imagem desse homem que ficou na minha memória como um verdadeiro atleta, diga-se a verdade, apesar dos cabelos brancos e dessa face de dedo impositor. É um homem que conseguiu tudo que na vida, ele não tinha direito de ter esse dedão impositor de Júlio César.
graças a Deus, eu tive a oportunidade dessa convivência. Obrigado, senhor. Muito obrigado ao doutor José Henrique por esse belo depoimento afetivo, pessoal, que resgatou um pouquinho da memória do nosso querido escritor Mário Palmério, cuja memória a Academia Mineira de Letras reverencia e homenageia nesta tarde de agosto. Eu queria agora convidar para as suas palavras a presidente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, que está aqui entre nós, a senhora Eusséia Borba Marques, porque hoje nós temos a alegria de receber vários amigos do Triângulo Mineiro, e eu acho que em nome desses tantos amigos que vieram do Triângulo Mineiro, seria bom ouvir a presidente da Academia do Triângulo, então eu pediria que se dirigisse à tribuna desta casa, que para nós é uma honra. Por favor. Boa noite. Boa noite a todos. Eu tinha me colocado uma incumbência hoje de apresentar a Academia de Letras do Triângulo Mineiro, o nosso palestrante, que é acadêmico lá na nossa Academia Mineiro, Academia de Letras do Triângulo Mineiro, e falar um pouco também sobre a revista Convergência. Eu tinha me colocado essa incumbência, mas o palestrante desempenhou muito bem duas delas, e eu nem preciso me preocupar mais. Primeiro, a sua exposição falou muito do homem, do literato, do médico que ele é. A outra que ele fez, ele foi uma verdadeira garota propaganda, garoto, né? Não é novicinho não, um garoto propaganda da nossa Convergência, dessa revista que nós estamos trazendo aqui para vocês e que fala um pouco sobre o nosso trabalho à frente da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. Ele falou muito bem dela, eu acho que despertou o interesse das pessoas em consultarem, ler e tirar mais proveito ainda. Eu vi que quando ele estava falando, algumas pessoas pegaram a revista e começaram a folhear, e era isso que eu queria fazer também. Então, mais uma incumbência minha que eu tinha me colocado, que ele desempenhou tão bem. Só me resta, então, falar um pouco da nossa academia. A nossa academia tem 53 anos e 9 meses, e foi fundada, e ela contou, desde a sua fundação, com 3 figuras proeminentes lá em Uberaba, o Dr. José Mendonça, o Dr. Edson Prata e o Monsenhor Juvenal Arduini. Do sonho desses 3 pensadores nasceu a nossa academia, e nasceu com o objetivo de defender a ciência, a literatura, a língua portuguesa, questionar os problemas atuais na época, 1962, no dia 15 de novembro, e até hoje nós continuamos com esse objetivo. Sobre a fundação da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, apesar de oficialmente a primeira ata que nós temos, o registro, fala sobre esses fundadores, esses pensadores, existem outras versões. Uma delas é dada pelo Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, arcebispo de Uberaba. Ele fala que em 1940 já se pensava em uma academia de letras encabeçada pelo jornalista Quintiliano Jardim. Esses dados que nós temos e que eu estou trazendo aqui para vocês foram todos registrados pela acadêmica aqui presente, Maria Antonieta Borges Lopes, que continua presente e firme na nossa academia. Por favor, Antonieta. E ela escreveu o livro
a história da Academia de Letras do Triângulo Mineiro, a partir de um convite feito pelo acadêmico José Humberto Silva Henriques, que na época era o presidente, e esse livro também foi lançado na gestão do Jorge Alberto Nabuti, que infelizmente não está aqui. Então, por essas informações que eu estou trazendo a vocês, dá para perceber que o objetivo da academia continua sendo esse: a defesa da língua portuguesa, o questionamento da cultura, da ciência, do ambiente político-social do Brasil de Uberaba principalmente. O nosso objetivo é esse. Como nós estamos lá em Uberaba, na região do Triângulo, nosso objetivo é procurar os líderes, os pensamentos e apresentá-lo ao ambiente mais amplo, por exemplo, em Minas Gerais. Eu sinto hoje que nós cumprimos o nosso objetivo. Trouxemos aí artigos de vários acadêmicos, outros não acadêmicos, mas que também pertencem lá à Universidade de Uberaba, já que essa revista Convergência foi uma parceria entre a Academia de Letras do Triângulo Mineiro e a UniU. E esses vários artigos vão dar a vocês uma ideia do nosso homenageado, o professor Mário Palmério, visto nessa pluralidade de autores, de visões, de expectativas de vida, de formações acadêmicas. Então vocês vão ver vários retratos, e desses vários retratos vocês vão poder construir ou ampliar o retrato que vocês já têm do escritor Mário Palmério, que com certeza essa contribuição do José Humberto Silva Henriques vai fazer valer esse tempo que vocês passaram aqui estudando. Muito obrigada por todos. Eu espero que vocês apreciem o nosso trabalho e desfrutem do prazer da leitura dos textos que estão aí. E uma outra coisa também que eu não posso deixar de falar é que a contracapa da Convergência são aquarelas feitas pelo professor Mário. É uma coisa inusitada, porque o homem realmente é um homem de muitos talentos. Ele foi um homem e continua sendo um homem de muitos talentos. Muito obrigada. Eu volto a essa mansão da cultura na Rua da Bahia, a Vilma, lá do Araxá, com a sua poesia. Ai, mas meu coração dispara aqui nessa Academia Mineira de lembrar com o maior carinho, com a maior ternura do Vivaldo Moreira. Quando eu fui ser presidente, a primeira mulher presidente da Academia de Araxá, vim para cá fazer um estágio com o professor, e ele, na maior paciência e naquela ciência, me ensinava: viu, você vai fazer assim, assim? Ah, não volta mais para Araxá, fica aqui, trabalha comigo. Eu falei: oh, meu querido, morar naquela terra é meu ofício, meu querido presidente vitalício. Com muita honra, represento aqui hoje a Academia Araxaense de Letras de Araxá, e sou membro também da Academia de Letras do Triângulo Mineiro. E nesse dia, nessa hora, peço licença aos senhores, porque poeta, repentista, não tem um pingo de juízo. Abre a boca e fala de improviso. Ai, que orgulho que eu tenho da nossa presidenta, mulher, presidente mulher, Elizabeth Renault, minha amiga de tanto tempo.
Meu Deus, tenha dó, faça dessa mulher uma vida longa e profícua, porque ela sempre foi exemplo, e cada casa de literatura que ela dirigiu, ela fez da cultura um templo. Agradeço de coração esse momento tão chique do confrade, doutor José Humberto Henrique, para falar desse assunto tão sério, tão bonito, tão interessante, tão vibrante, que é o espetacular Mário Palmério. Meu Deus, eu sou apenas Vilma Cunha Duarte lá do Araxá, viúva, sem filho, mas os meus versos são o meu estribilho. Tenho paixão pela cultura, e ela, a literatura, sempre será minha colheita de fartura. Eita, Vilma, danada do improviso, me perdoe, eu sou assim mesmo, eu gosto de falar o que manda o coração, e sai a pura emoção, desse jeito, do meu trejeito. Terminando, eu digo para vocês uma trova que eu sempre falei na Academia Municipalista de Letras. Eu sou da terra de Beja, por jeito cheguei até cá, trazendo na minha bandeja a sedução de Araxá. Eu falo por lembrar de tantas viagens feitas a Araxá, com muito prazer. Muito bem, antes de encerrar essa nossa sessão, eu gostaria de abrir espaço para que o auditório, caso queira, se manifeste. Alguém que queira falar? O Dr. Luiz Carlos Abrita, que é o presidente da Academia de Letras do Ministério Público. Parabéns aí pela magnífica aula, e trouxe elementos preciosos para entender a obra de Mário Palmério. Essa dualidade do conferencista, de médico e escritor, pode ser resolvida assim: como o médico, ele é um grande escritor. Então, mas eu queria saber, primeiro aqui, Mário, ascensão com C cedilha. Por quê? Primeira coisa, ascensão com C cedilha. E a segunda pergunta, eu já vou formular diretamente, sobre aquele tempo que ficou no barco lá na Amazônia, quantos anos, a biblioteca que tinha lá, quantos mil volumes que tinha. Essa é uma história, por que foi lá, e essa eu acho interessantíssima. Assim. De fato, é muito interessante tudo isso que o senhor está dizendo. A razão do Mário da Ascensão ser escrito da forma que foi, eu não faço ideia, talvez o Marcelo possa explicar, mas a gente tem que lembrar que antigamente os cartórios, eles às vezes pecavam no momento de assentar o nome da criatura. Às vezes eles pegam, coitadinho dos árabes, né, que Cecílio, aquela mudança toda, e às vezes o cartorário ele não era alfabetizado. A verdade é essa, então havia muitos conflitos. Com relação à passagem do professor Mário Palmério no Parque da Amazônia, pelo que eu sei, a primeira viagem dele durou um ano, ele ficou um ano, voltou para Uberaba. Depois se preparou melhor, ficou 8 anos navegando nas águas. O barco, 10 anos, segundo o Marcelo. Os livros trazem 8, diz o Marcelo que só foram 10 anos. E o barco era um barco bonito, moderno, se chamava Frei Gaspar de Carvajal. Frei Gaspar de Carvajal. Era um barco bonito. Eu me lembro, na época, o Marcelo não sabe disso, mas eu trabalhava na Uniúb. Eu era médico da Uniúb. Foi a melhor profissão que eu já tive na minha vida. Sabe por quê? Eu chegava na Uniúb às 7 e saía às 11. Eu tinha que cumprir aquele horário. E não tinha paciente, não tinha ninguém que queria médico lá.
eu li lá na Uniub, eu acho que uns 300 livros. E sobrava o tempo, eu não tinha o que fazer, eu tinha que tomar café nas aulas dos professores e ler livros. Eu estive lá no Uniub durante uns 4 anos e eu escutava falar, puxa vida, o Marcelo assumiu a reitoria na época. Já era Uniub, né? Não era Fiub mais, não é Marcelo, era Uniub. E eu escutava dizer o seguinte, professor Marco Palmeira, lá no Uniub, tudo é muito bem feito. Não existe, entre aspas, gambiarra. Tudo é bem feito. Lá tem uma marcenaria e que funciona dentro do campus 1. E eu escutava falar, o professor Marco Palmeira pediu mais uma mesa no bar. Do jeito que ele está fazendo, ele não vai afundar o Frei Gaspar de Carvalho, está se cheirando no mobiliário. E essa biblioteca tinha quantos mil volumes? Não faço ideia. Eu sou que era 10 mil volumes. Era isso, mano? Eu sei, exatamente quantos volumes, eu não sei. Mas o que eu posso dizer é que o barco calou 1 metro além do que devia. E isso prejudicou a navegação que ele queria fazer. Então, ele ficou restrito a alguns locais, ele não pôde entrar porque tinha tanto peso de livro, de piano, coisa de violão. Violão não pesa. Mas, pô, deixa eu aproveitar que eu estou com o microfone na mão para dizer que eu fico muito agradecido à Edmundo de Letras, de Minas Gerais, por essa homenagem feita. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor pela presença. E mais uma vez, viva Mário Palmeira. Ok? Muito obrigado pela presença de todos.